milionário amargo, preso a uma cadeira de rodas, ouve de uma menina de 8 anos: "Tio, eu posso fazer você andar de novo." Ele ri, achando que enlouqueceu, até que algo impossível acontece. Quem é essa criança? Mas o que ela esconde vai chocar o mundo. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O lago estava imóvel. Fernando não. Por dentro, algo se quebrava mais a cada dia. Paralisado numa cadeira de rodas, ele repetia a rotina: sair da mansão, parar no deck e fingir que o tempo não existia. Fazia isso há meses, sem esperar nada, sem falar com ninguém. Até que, naquela tarde, algo diferente aconteceu. "Tio." Fernando virou lentamente a cabeça. Uma menina de vestido amarelo, cabelo preso num rabo de cavalo torto, estava parada a menos de 2 metros. Seus pés descalços tocavam a madeira molhada do deck como se ela não tivesse medo de escorregar. O olhar, sereno, direto, impossível de ignorar. "Tio," ela repetiu, "eu posso fazer você andar de novo." Fernando arregalou os olhos. Por um segundo, ficou em silêncio, tentando entender se tinha ouvido direito ou se era alguma alucinação da mente enferrujada pela solidão. "O quê?" Ele resmungou num tom mais ríspido do que pretendia. "Eu posso fazer você andar de novo, mas você precisa deixar." Ele soltou um riso seco, quase tosse. Era o primeiro som que produzia para alguém em semanas. A menina não se abalou. "Que brincadeira é essa? Quem é você?" Ele perguntou, já empurrando levemente a cadeira para trás, em defesa instintiva. "Eu sou Isabela," disse ela com a simplicidade de quem responde "sou eu" para a mãe ao telefone. "E eu vim porque você está pronto. Minha avó disse que o tempo tinha que ser o certo, e agora é." Fernando sentiu um frio na nuca. A garota falava com uma calma que não combinava com sua idade. Devia ter o quê? 8 anos? 9, talvez? Mas havia algo no jeito dela. Como se soubesse mais do que devia. Como se estivesse interpretando um papel que não era de criança. "Sua vó?" ele murmurou, tentando controlar o tremor na voz. "Sim, mas você não vai lembrar de mim agora. Só vai sentir." Ela sorriu. Aquilo o desarmou por um momento. Não havia zombaria, nem ironia, nem pena. Era só um sorriso limpo, como o de alguém que olha para uma árvore e a chama pelo nome. Fernando balançou a cabeça. "Olha, eu não sei quem mandou você vir aqui, mas isso não é engraçado. Não sou tio de ninguém e você é sim." Ela o interrompeu com gentileza, mas firmeza. "E você está com medo porque sabe que está mudando." Ele ia retrucar, mas uma dor repentina latejou no tornozelo direito. Um espasmo leve, quase imperceptível, mas real. Ele olhou para baixo, incrédulo. Nada mexera. Devia ser psicológico. Devia. Quando ergueu o rosto novamente, a menina havia desaparecido. As câmeras de segurança não captaram nada. Fernando passou mais de 1 hora vasculhando os registros daquela tarde, voltando, acelerando, pausando. Nada. Nenhuma menina, nenhuma voz. Apenas ele e o lago. Será que estava ficando louco? Mas o espasmo... Aquele espasmo tinha sido real. 8 anos antes do dia em que a menina apareceu no lago, a chuva tamborilava nas janelas da mansão como dedos impacientes. O céu, carregado, parecia uma continuação do humor de Fernando Albuquerque, denso, sombrio e à beira do rompimento. Eram quase 9 da noite. O relógio da sala ecoava um tic-tac ansioso, como se também esperasse que algo irrompesse naquele silêncio tenso. Fernando estava de pé na sala principal, ainda com o terno amarrotado do dia inteiro. Sua gravata pendia do pescoço como um enforcamento inacabado. Na mão direita, uma folha impressa. Seus olhos liam e relia cada linha com a fúria de quem procurava uma confissão explícita, onde só havia números. "Você viu isso, Benedita?" disse ele, erguendo o papel como se fosse uma prova irrefutável. Ela estava ali,
parada na entrada da sala. Os cabelos brancos presos num coque simples, avental manchado de farinha e olhos vermelhos. Não de culpa, mas de cansaço. Sabia que vinha algo ruim, mas não sabia que viria tão fundo. Vi, sim, respondeu com a voz embargada. Mas eu não entendo esses extratos, Fernando. Eu nunca mexi nessas contas. É fácil dizer isso, né? Ele cuspiu. Fácil demais, aliás. 32 mil reais desaparecem e ninguém sabe de nada. Ninguém viu. Mas tem alguém que cuidava da casa, que tinha acesso à senha da conta, que sempre esteve aqui. Ela engoliu seco. Eu nunca peguei um centavo seu. Nem agora, nem nunca. Você sabe disso. Sei. Ele riu, sem humor. Eu não sei mais de nada, Benedita. Desde que a empresa afundou, desde que Carla me deixou, desde que perdi o fundo de investimento, eu não confio em mais ninguém. Nem em mim. Mas sabe o que eu sei? Que esses saques começaram 3 semanas depois que você disse que estava precisando ajudar sua filha com os remédios da neta. Benedita deu um passo à frente. A voz saiu trêmula. Eu pedi ajuda, sim, mas você não quis ouvir. Só ouviu quando as coisas desandaram. Não faz sentido, ele gritou, batendo o papel sobre a mesa. Você era a única pessoa aqui, a única com a senha do quarto cofre, a única com acesso ao escritório. Você quer que eu acredite que alguém invadiu o sistema? Entrou aqui, sabia a senha? Benedita, por favor. Ela se encolheu. Eu te criei, Fernando. Como um filho. Eu troquei suas fraldas, fiz seu almoço, contei histórias quando você chorava à noite. Eu nunca... E a voz dela quebrou. Fernando a encarou. E naquele instante, uma parte dele, uma parte pequena, quase abafada, vacilou. Ele viu o rosto daquela mulher que o carregou no colo, que o ensinou a rezar, que o defendeu dos valentões da escola. Mas a dor dele era mais alta que essa memória. A raiva ensurdecia tudo. Você pode ter me criado, mas isso não te dá o direito de me roubar, disse seco. O rosto de Benedita murchou, como uma flor golpeada pelo vento. Ela não chorou, não se defendeu, apenas tirou o avental com dignidade e o dobrou nas mãos. Eu não vou implorar. Você está magoado, eu vejo. Está cego de dor. Mas um dia... Ela parou. Um dia você vai lembrar e vai se odiar por isso. Ela virou-se para sair. A chuva aumentou. Antes de atravessar a porta, ela se voltou mais uma vez. Só não se esqueça de quem você era, porque eu ainda lembro, mesmo agora. E foi embora, naquela mesma noite, ainda tomado pela raiva e pela humilhação de si mesmo, Fernando ligou o carro e saiu sem destino. A chuva engolia a estrada, os faróis ofuscavam a visão. Ele pisava fundo, como se a velocidade fosse capaz de calar a culpa. Horas depois daquela discussão, o barulho do motor da caminhonete era abafado pela tempestade. O limpador do para-brisa não dava conta da enxurrada. As luzes dos postes pareciam manchas borradas no vidro. Ele estava sem cinto. O volante era como um inimigo entre as mãos. Na cabeça, a voz de Benedita martelava. Você está cego de dor. Vai se odiar por isso. Eu ainda lembro. Cale a boca, ele murmurava. Mas não era com ela, era com ele mesmo. De repente faróis, um caminhão, um clarão, tudo sumiu. 2 dias depois, o quarto do hospital tinha cheiro de desinfetante e derrota. Fernando acordou com os olhos pesados. Sentia-se desconectado do próprio corpo. Tentou se mexer, nada. Tentou virar, nada. A respiração acelerou. Doutor, ele acordou. Uma enfermeira correu. Minutos depois, o médico entrou. Senhor Albuquerque, bem-vindo de volta. Tivemos que sedá-lo por causa do trauma. Seu corpo passou por um impacto muito violento. Eu não sinto minhas pernas. A frase saiu sem filtro. O médico olhou para baixo. Precisamos conversar com calma. Sua medula sofreu uma lesão severa. Os exames mostraram que... Eu não sinto minhas pernas. Fernando repetiu, agora mais alto. Eu não sinto minhas pernas.
A enfermeira segurou sua mão. O médico tentou explicar. Palavras como irreversível, limitação, cadeira, reabilitação flutuavam no ar como facas embotadas. Fernando não ouviu mais nada. Não naquele dia. No dia seguinte ele teve alta, contra a recomendação da equipe. Queria ir para casa. Queria silêncio. Queria esvaziar o mundo. Jonas, o motorista de confiança, tentou conversar no caminho. Fernando, se precisar de algo, só dirija. E Jonas obedeceu. Na primeira noite em casa, Fernando não jantou, não tirou a roupa, não ligou luzes. Ficou no escuro, sentado em frente à janela do quarto, encarando o nada. Não chorou. Mas quando o relógio marcou 3 da manhã, ele sussurrou uma única palavra: Benedita. E a casa inteira pareceu suspirar com ele. 8 anos haviam se arrastado desde a noite do acidente. O tempo para Fernando Albuquerque já não se media em dias ou semanas, mas em pausas prolongadas entre os momentos em que ele conseguia respirar sem se culpar. A mansão, que um dia fora símbolo de sucesso e status, agora parecia um mausoléu. As janelas estavam sempre fechadas, as cortinas nunca abertas. A limpeza era feita automaticamente por uma equipe contratada, sem contato direto. Jonas ainda cuidava do básico, mas Fernando dispensava qualquer conversa. Os corredores ecoavam o som das rodas da cadeira como um lembrete cruel daquilo que ele já não era. Todos os dias, às 4 horas, Fernando saía de seu quarto e descia lentamente pela rampa lateral até o deck à beira do lago. O percurso levava exatamente 4 minutos e 35 segundos. Ele contava, não porque gostasse de saber, mas porque já não sabia mais o que sentir. O tempo cronometrado era a única coisa que ainda obedecia. No deck, ele se posicionava no mesmo ponto, virado para o oeste, onde o sol morria devagar atrás das árvores. A cada fim de tarde, ele esperava que algo mudasse, mas nada mudava, nunca mudava. As plantas do jardim morriam aos poucos. A grama, outrora impecável, agora crescia desigual. O laguinho ornamental estava sujo, coberto de folhas. As estátuas nos cantos do jardim estavam manchadas, esquecidas, como guardiãs sem propósito. Ninguém ousava sugerir reformas ou revitalizações. A casa havia absorvido o estado do dono, intocada por fora, em ruínas por dentro. Fernando dormia mal, sonhava pouco. Quando sonhava, era com Benedita. Ela aparecia sempre do mesmo jeito, avental florido, cabelos brancos em coque, segurando uma caneca de café fumegante e olhando para ele com os olhos de quem já sabia o que ele ia dizer. Mas ele nunca dizia nada. Acordava antes. Na maior parte do tempo, ficava sentado à frente de uma lareira que ele raramente acendia. Às vezes, tentava ler. Mas os livros lhe pareciam distantes, como se estivessem escritos em outra língua. A TV, um ruído de fundo. O celular, quase sempre desligado. As notificações dos amigos foram diminuindo até cessarem, até eles pararem de tentar. A fisioterapia havia sido suspensa há meses. Fernando cancelou todas as visitas, contra a orientação médica. Dizia a si mesmo que era por dignidade. No fundo, era por desistência. Não queria ser tocado, nem por mãos, nem por esperança. A cadeira de rodas não era apenas um meio de locomoção, era sua armadura. Com ela, não precisava se levantar para ninguém. Não precisava fingir força, nem coragem. Estava ali no fundo do poço e tinha decidido construir morada. Certa tarde, durante uma ventania repentina, uma das janelas do andar superior se abriu sozinha. Fernando ouviu o estalo, mas não se moveu. Permaneceu imóvel, encarando o lago como se o ruído não fosse real. Só se incomodava com os sons internos, o eco de palavras ditas tantos anos atrás. Um dia você vai lembrar e vai se odiar por isso. Isso sim era barulho, o resto era vento. Em um dos raros dias em que o sol rompeu as nuvens, Fernando não notou. As cores do jardim pareceram mais vivas por algumas horas.
Mas ele não ergueu os olhos. Os patos selvagens nadaram mais perto da margem, como se buscassem atenção. Ele nem piscou. Na parede ao lado do quarto ainda havia uma fotografia antiga. Ele e Benedita, muitos anos atrás, sentados na varanda com um bolo no colo e sorrisos fáceis. Ele não se lembrava da última vez em que sorriu daquele jeito. Também não tinha coragem de tirar a foto dali. Era como se ela o observasse, ainda que em silêncio. Fernando mantinha a mesma roupa nos últimos 4 dias. Uma camisa cinza escura, calça de moletom e um casaco que já começava a cheirar a umidade. O conforto havia se tornado descuido, e o descuido, rotina, rotina. Essa era a palavra. Tudo era rotina, até mesmo o sofrimento. Certa noite, ele acordou com a garganta seca. Passava das 3 da manhã. Foi até a cozinha com dificuldade, em silêncio, como um intruso na própria casa. Abriu a geladeira e se deparou com uma garrafa de suco de uva. A mesma marca que Benedita costumava comprar. Por instinto, segurou a garrafa e levou aos lábios, bebendo direto. Um gole, depois outro. E, de repente, uma lembrança. Ele, com 8 anos, tossindo no sofá, e Benedita dizendo que suco de uva curava a tristeza de menino teimoso. Cuspiu o resto no chão. O gosto era o mesmo. O arrependimento também. Na manhã seguinte, Jonas perguntou como fazia vez ou outra. Precisa que eu leve você ao centro médico? Fernando apenas virou o rosto. Jonas entendeu. Certo, vou verificar os portões então. E saiu. Naquele dia, Fernando foi ao lago alguns minutos antes do habitual. O céu estava cinza, mas não ameaçava chuva. Apenas aquele manto indiferente que cobria tudo sem paixão. Ele parou no ponto de sempre. Silêncio. O vento levantou levemente as pontas do casaco. A água do lago formava ondulações preguiçosas. A natureza parecia anestesiada. Foi quando ele ouviu passos. Passos leves. No início, achou que fosse um som da memória, como tantas vezes antes. Mas os passos não se repetiam como ecos. Eles vinham crescendo, chegando perto, o som de pés descalços sobre a madeira molhada. Fernando virou lentamente a cabeça. E ali estava ela, a mesma menina, vestido amarelo, cabelo preso num rabo de cavalo torto, pés descalços, sujos de terra. Os olhos, os mesmos, serenos, como se nunca tivessem ido embora. Ela não disse nada, nem ele. Por um segundo, Fernando se perguntou se estava tendo um surto. A mente, exausta, criando uma ilusão de companhia. Mas a menina respirava, pisava, olhava como só quem é real consegue olhar. Ela deu 2 passos à frente. Ele quis dizer algo, mas a voz travou. Então ela sorriu e sumiu. Fernando piscou, procurou com os olhos. Nenhum sinal dela. Virou a cadeira bruscamente, mas não havia ninguém. Nem marcas de pés, nem som de fuga. O ar estava parado como antes. Ele ficou ali por mais de 1 hora, sem saber se queria que ela voltasse, ou que fosse só um delírio. Mas algo nele despertava. E isso era novo, muito novo. Ela voltou no dia seguinte. Fernando não sabia se aquilo o irritava ou o inquietava. Passara a manhã repetindo para si mesmo que a menina não voltaria, que havia sido um lapso, um momento isolado, talvez até uma alucinação emocional provocada pelo tédio extremo. Mas quando viu aquela figura pequena caminhando pelo gramado outra vez, o que sentiu não foi raiva. Foi algo mais incômodo, uma pontada de antecipação que ele não queria admitir. Isabela se aproximou com passos leves, descalços e uma sacolinha de pano na mão. O vestido amarelo agora tinha uma nova mancha, dessa vez de algo avermelhado, talvez suco ou tinta. Ela não pediu permissão. Apenas sentou-se como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. Trouxe pão de erva doce, anunciou. Fiz com a minha avó. É bom para a cabeça. Minha cabeça não precisa de pão nem de erva nenhuma, murmurou Fernando, sem olhar diretamente. Tá bom, mas para mim, disse ela,
tirando um e mordendo com gosto. Silêncio. Ela voltou no segundo dia com um desenho colorido. Gramado, uma casa torta e uma cadeira de rodas pairando no céu, como um balão. Assinou no canto inferior: Isabela, com amor. No terceiro, trouxe uma caixinha de música antiga, daquelas de girar. Colocou sobre o deck e deu corda. A melodia que saiu era doce, familiar, uma canção de ninar esquecida no tempo. Música ajuda a lembrar o que a gente quer enterrar, comentou sem pedir reação. Fernando manteve os olhos no lago, mas as mãos tremiam levemente. Não pela música, pelo que ela desencadeava. No quarto dia, cantou, sozinha. Uma cantiga infantil sobre um peixe que queria voar. A melodia era simples, repetitiva. A voz não era afinada, mas tinha algo desarmante, uma pureza crua, como vento frio no rosto. Por que você faz isso? Ele perguntou, cansado de tentar ignorá-la. Porque você está preso, disse ela, apontando o peito dele. Não me conhece, não sabe nada de mim. Sei sim, sei que você gostava de farofa de banana, que dormia com um travesseiro azul e que sua avó não era sua avó de sangue, mas de verdade mesmo. Fernando sentiu o chão ceder por um instante, mas disfarçou. Você está inventando isso. Estou lembrando. Você é que esqueceu. Ela chutou uma pedrinha para dentro do lago. O som foi suave, mas cortante. No fim de semana, Fernando não desceu para o deck. Ficou no quarto, fechado. Quando finalmente foi até a varanda, viu um envelope colorido encostado na porta, escrito com canetinha vermelha. Você quer andar ou se esconder para o resto da vida? Dentro havia um pirulito de morango e um papel com letras trêmulas. Deus não tem pressa, mas sabe insistir. Ele não abriu o pirulito, nem respondeu, mas não jogou fora. No dia seguinte, Isabela apareceu com uma corda de pular, gasta e desbotada. Achei no porão da casa da minha avó. Ela disse que era sua. Fernando olhou. Era azul, com cabos de madeira descascados. Lembrança de uma infância distante. Você inventa essas coisas todas? Perguntou a voz rouca. Você é que esquece demais, respondeu ela. O que você quer de mim? Que você lembre e que tente, só isso. Ela se pôs de pé, passou a corda pelas costas e começou a pular. 1, 2, 3, até 25. Depois parou, suando. Quando você tentar se levantar, eu volto a contar. No dia seguinte, ela não apareceu. Fernando percebeu. Tentou fingir que não. No outro, também não veio. No terceiro dia de ausência, ele desceu até o deck antes do normal e esperou. O sol descia lentamente por entre as árvores, quando finalmente a viu surgir no gramado. Atrasada, murmurou, antes de pensar. Oh, sabia que você ia dizer isso, respondeu ela sorrindo. Tirou um pacote de doces de leite e se sentou ao lado dele. Músculo tem memória. Você devia tentar lembrar com o corpo, mesmo que a cabeça ainda esteja machucada. Eu sou paraplégico. E eu sou insistente, retrucou sem perder a ternura. Empate. Naquela noite, Fernando sonhou com água morna, uma banheira, um menino de cabelos escuros, com os pés submersos, balançando suavemente. Era ele. O corpo pequeno, os dedos mexendo com leveza. Era como assistir a uma fita antiga, mas em primeira pessoa. Acordou com o coração acelerado e com os pés dormentes. Na manhã seguinte, enquanto observava o lago com a mente vagando, sentiu algo. Um espasmo, fraco, quase insignificante no pé direito. Pensou que fosse ilusão. Tentou ignorar, mas veio de novo. O dedo mínimo tremeu, apenas uma vez. Depois, uma segunda. O susto foi tão grande quanto a dúvida. Ficou imóvel, quase não respirava. Mais tarde, Isabela apareceu com um binóculo de brinquedo. Hoje a gente vai ver longe, disse, com aquele mesmo tom de quem sabe mais do que diz. Fernando a encarou por um tempo. Depois falou sem cerimônia. Meu pé mexeu. Ela parou. Depois sorriu. Eu sei. Como sabe? Porque é assim que começa. Fernando desviou os olhos.
mas pela primeira vez não queria fugir da conversa. Não sabia o que aquilo significava, mas sabia que queria ver o que vinha depois. A casa estava em silêncio quando Fernando voltou do deck naquela tarde. Um silêncio mais denso do que o habitual. O tipo de silêncio que não é apenas ausência de som, mas presença de algo que ainda não foi nomeado. Ele sabia o que era e sabia onde estava. No andar superior, no final do corredor, havia um cômodo trancado havia meses. Um quarto que já não pertencia a ninguém, mas que ainda carregava o cheiro da presença passada. Era ali que Benedita guardava suas coisas. Os livros de receitas, as agulhas de tricô, as fotos antigas e os bilhetes que escrevia para si mesma quando precisava se lembrar de quem era. Fernando nunca teve coragem de entrar ali depois da demissão. Evitava passar pelo corredor, dizia a si mesmo que não havia motivo. Mas agora havia algo dentro dele, talvez por causa do movimento no pé, talvez por causa das visitas de Isabela, que exigia enfrentamento. Levou quase 10 minutos para decidir girar a maçaneta. A porta rangeu devagar, como se resistisse ao retorno. O ar lá dentro era espesso, cheirava a madeira envelhecida, perfume de lavanda e saudade. O quarto estava limpo, mas com o tempo suspenso. Nada havia sido tocado. Ele avançou até o armário. No chão, entre cobertores antigos e uma mala de couro, havia uma caixa, de papelão reforçado, envolta com fita adesiva amarelada. Em cima, escrito à mão: Fernando, só quando estiver pronto. As palavras o paralisaram por alguns segundos. O nome, a instrução, a confiança. Sentou-se com esforço no chão e puxou a caixa para perto. Respirou fundo e abriu. Dentro havia envelopes, dezenas. Alguns com datas, outros com títulos como Quando você se esquecer de quem é ou Se um dia duvidar do meu amor. Todos manuscritos. A letra de Benedita era firme, clara, sem floreios. Fernando pegou o primeiro envelope datado de muitos anos atrás. Abriu com cuidado. Meu menino, se você estiver lendo isso, talvez a vida tenha te endurecido mais do que eu gostaria. Talvez você tenha esquecido como chorava quando o bolo queimava ou quando a figurinha não vinha no pacote. Mas eu lembro e quero que você saiba, ninguém nasce pronto. A gente se torna e às vezes a gente se perde no caminho. Se isso aconteceu com você, tudo bem, ainda dá para voltar. As palavras atingiram como lâminas lentas. Fernando não percebeu que estava chorando até que as gotas caíram sobre o papel. Largou a carta, respirou fundo e puxou outro envelope. Este sem data, apenas escrito: Se um dia me mandar embora. Hesitou, mas abriu. Fernando, se eu fui embora, não foi porque quis. Foi porque você me tirou do lugar que era meu. E mesmo que tenha sido com dor, eu entendo. Porque quando a gente está despedaçado, a gente machuca o que ainda ama. Só quero que saiba, eu nunca levei nada seu. Só levei o que era meu por direito, a certeza de que te amei como a um filho. E continuo amando. Ele fechou os olhos, encostou a cabeça no armário. O peito doía de forma física. Foi quando ouviu a voz atrás de si. Você achou a caixa? Isabela estava ali, parada na porta. Nos braços, carregava uma boneca com a cabeça torta. Fernando limpou o rosto rapidamente. Tentou recompor o tom. O que você está fazendo aqui em cima? Senti que você ia subir e quis vir junto. Aqui era o quarto dela, né? Ele não respondeu, apenas assentiu com o olhar. Ela entrou devagar, como se pisasse num santuário. Abaixou-se ao lado dele, curiosa, e olhou para dentro da caixa. Posso ver? Fernando hesitou, mas entregou um dos envelopes a ela. Isabela leu devagar, depois olhou para ele com os olhos marejados. Ela escrevia cartas para você mesmo quando você não queria mais escutar. Fernando virou o rosto. Era do jeito dela, ficar presente mesmo de longe. A menina enfiou a mão na caixa e puxou outro envelope. Leu o título. Seus olhos se arregalaram. Entregou a carta para Fernando sem dizer nada. Ele leu em voz alta, hesitante. Se um dia minha neta te encontrar... Parou.
Engoliu seco, leu de novo, mais devagar. Espero que ela te veja com os mesmos olhos que eu via. Não os olhos do erro, mas os do menino que cresceu comigo. Ela vai saber quem você é. E talvez, se tiver coragem, ela te ajude a lembrar. Fernando largou a carta como se queimasse. Sua avó... Isabela assentiu. Benedita, minha avó. Me criou igualzinho criou você. Com sopa quente, cobertor dobrado e beijo na testa quando a gente errava. Fernando encarou a menina. A revelação caiu como um raio silencioso. A imagem dela ao longo de todos aqueles dias, a comida, as cantigas, as frases, tudo fazia sentido. Tudo tinha origem. Ele sentiu o chão girar. Você sabia quem eu era esse tempo todo? Sabia. Ela contou histórias suas desde que eu era pequena. Disse que um dia você ia precisar de alguém que lembrasse de você quando nem você mais conseguisse. O ar do quarto parecia mais pesado agora. As paredes pareciam estreitar-se ao redor. Fernando pegou mais uma carta. Leu de forma trêmula. Você não precisa se levantar de uma vez. Às vezes é o coração que anda primeiro, depois o corpo entende. Ele deixou a carta cair no colo. Os olhos cheios, a respiração curta. Isabela segurou sua mão com delicadeza. Ela me pediu para vir quando você estivesse pronto, e você começou a ficar pronto no dia em que quis que eu voltasse. Ele não respondeu, mas não puxou a mão de volta. Aquela noite foi diferente. Fernando levou a caixa para o quarto. Colocou sobre a cômoda, ao lado da foto antiga em que ele e Benedita riam com um bolo entre eles. Olhou para a imagem por longos minutos. Depois, olhou para os próprios pés e esperou que eles lembrassem de novo como se moviam. Mas agora, mais do que isso, esperava lembrar como se perdoava. Isabela apareceu naquela tarde com um caderno surrado nas mãos. Sentou-se no deck sem pedir licença, como fazia sempre, e o colocou sobre as pernas. A capa tinha manchas de tinta, uma etiqueta desbotada com um nome escrito à mão e pequenos corações desenhados nas bordas. Esse caderno era dela, disse com naturalidade. Da minha avó. Ela me contava histórias dele quando eu era pequena, mas dizia que eram suas. Fernando manteve os olhos no lago. O dia estava opaco, mas seco. Um tipo de silêncio que não era ausência, era escuta. Suas histórias, tio. Ela dizia que guardava tudo, porque você esquecia rápido das coisas boas. Isabela folheou lentamente. As páginas estavam cheias de anotações curtas, frases soltas, lembranças escritas em tom íntimo, quase como se Benedita estivesse falando com alguém no futuro. E talvez estivesse. Quer ouvir? Ele hesitou. Depois assentiu com um gesto sutil. Isabela começou a ler em voz baixa. Hoje, Fernando chorou porque o coleguinha quebrou a lancheira dele. Fiz um bolo de cenoura e disse que tristeza de menino bravo passa com cauda morna. Fernando esboçou um sorriso cansado. Eu lembro disso, murmurou. Ele adora dormir com o travesseiro azul. Fica abraçado como se fosse um irmão que ele nunca teve. Quando crescer, acho que vai ser médico ou inventor. Ela continuou, parando às vezes para comentar, às vezes para deixar o silêncio dizer mais do que as palavras. Às vezes, Fernando fica quieto demais. Sabe o que é isso? Menino que pensa com o coração e não tem com quem dividir o pensamento. Então eu fico perto, não pergunto, só fico. E uma hora ele fala. Fernando inclinou levemente a cabeça, não para olhar a menina, mas como se tentasse ouvir melhor uma voz de muitos anos atrás. Isabela fechou o caderno e o colocou de lado. Ela dizia que você era bom, só não sabia lidar com o que doía, que acumulava tristeza como gente acumula armário. Mas ela dizia também que todo mundo tem uma hora de abrir as portas e limpar a bagunça. Ela falou isso mesmo? Perguntou Fernando, a voz embargada. Muitas vezes. Silêncio. Ela falava muito de você, continuou Isabela. Dizia que não adiantava brigar, nem forçar, que amor de verdade espera, e que perdão é igual feijão,
tem que deixar de molho antes de cozinhar. Senão, dá indigestão. Fernando soltou uma risada curta, genuína. Era o tipo de coisa que Benedita realmente diria. No fim daquela tarde, Isabela o surpreendeu com um pote de plástico. Trouxe farofa de banana. Fiz com minha mãe, mas usei a receita da avó. Era sua favorita, né? Ele olhou para o pote, hesitou e pegou um garfo de plástico. Só se estiver do jeito que ela fazia. Tá assim, com manteiga e banana prata, igualzinho. Ele provou, mastigou devagar e engoliu como quem aceita um abraço antigo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Fernando tirou os sapatos como sempre fazia. Mas, em vez de apenas empurrá-los para o lado, ficou olhando seus próprios pés por alguns segundos. Depois, com esforço, concentrou-se em movimentar o tornozelo direito. Nada. Respirou fundo, tentou de novo. E então, muito discretamente, o pé girou alguns milímetros. O movimento foi pequeno, quase imperceptível, mas o suficiente para deixá-lo paralisado. Esperou, fez novamente, funcionou. O tornozelo reagia, lento, travado, mas obediente. Ele apoiou as costas na cabeceira da cama, olhos fixos no teto, mãos trêmulas sobre o colo. Não disse nada, nem a si mesmo. Isabela voltou no dia seguinte com um álbum de fotos. Achei no fundo do armário. Tem um monte de você pequeno, quer ver? Fernando hesitou, mas aceitou. Ela sentou ao seu lado no sofá e abriu na primeira página. Ali estava ele, ainda criança, com um boné azul e um sorriso aberto, segurando um peixe pequeno. A primeira vez que você foi pescar com ela, disse Isabela. Você caiu no lago e chorou porque achou que o peixe ia rir de você. Ele riu, surpreso com a lembrança, e ela me deu um sanduíche de ovo para me consolar. E disse que peixe nenhum ria de menino valente. As páginas seguintes mostravam aniversários, dias comuns, noites de Natal improvisadas, a casa modesta onde moraram por um tempo. Cada foto era um acerto de contas com a memória e com o afeto. Por que ela guardou tudo isso? Perguntou Fernando baixinho. Porque você era tudo para ela. E ela nunca deixou de acreditar que você voltaria. Nos dias seguintes, Fernando começou a se mexer discretamente. Esperava estar sozinho. Testava o tornozelo, depois o pé, depois a panturrilha. Os movimentos eram lentos, tímidos, como se o corpo ainda desconfiasse da própria coragem. Mas ele não dizia nada a Isabela, nem a Jonas, nem a ninguém. Ainda não. Uma tarde, enquanto Isabela desenhava ao lado dele, perguntou: Você sabe por que ela se chamava Benedita? Nunca perguntei. Só chamava de Bena, ou de vó. Benedita quer dizer abençoada. Ela dizia que era nome de gente que carrega luz até na sombra. Fernando ficou em silêncio. E ela dizia que você foi o maior presente dela, mesmo que tivesse sido só emprestado por um tempo. Ele fechou os olhos e deixou que as lágrimas escorressem em paz. A tarde chegou sem avisar. O céu, antes claro, escureceu e mostrou que nuvens também sabiam se aproximar devagar. Fernando não percebeu. Estava preso dentro de si mesmo, mastigando memórias e ignorando qualquer sinal do mundo lá fora. Até que a campainha tocou. O som fez o peito dele apertar. Não era comum alguém aparecer sem avisar. Ele hesitou antes de responder. Quando abriu a porta, encontrou Jonas, rosto aberto, olhos sérios, mãos visivelmente moderadas pelo tempo de amizade. Posso entrar? Perguntou Jonas, quase pedindo desculpas por existir. Fernando aceitou com um aceno leve e empurrou a cadeira para iniciar o percurso até a sala de estar. Jonas o seguiu sem dizer nada. Sentaram-se frente a frente, o ex-patrão e o motorista que virou guardião sem ter pedido. O silêncio durou tanto quanto era possível aguardar. Finalmente, Jonas começou. Eu preciso te falar umas coisas. Eu sei que você acha que ninguém sabe a verdade, mas eu sei. Sobre o quê? Fernando ergueu o olhar, sem tato, mas direto. Sobre a demissão de Benedita e sobre o que realmente aconteceu naquela época. Fernando engoliu seco.
Quando o silêncio voltou, Jonas continuou em tom mais baixo. Eu sempre soube que ela era inocente, sempre, e nunca tive coragem de te dizer. Por um instante, Fernando fitou o vazio. Tinha a sensação estranha de ter sido traído pela própria memória. Por que não disse antes? Não era o momento, nem o lugar. E você também não estava pronto. Ainda não sabia o tamanho de tudo. A mesa entre eles ficou pequena demais. Me conta, disse Fernando, com voz contendo a sede por algo que ele não sabia nomear. Eu vi a planilha, começou Jonas. Vi os saques. Mas também vi que havia uma brecha, um código que lançava as movimentações em outra conta, a da empresa. Foi um disfarce, mas eu sabia que não foi ela. Fernando fechou os olhos. O mundo girava devagar. Continue. Esse código foi estrategicamente vindo do setor financeiro, pouco antes da falência. Eu salvei um backup. Jonas hesitou. E não contei nada, porque achei que você descobriria sozinho. Mas depois do acidente, achei que era tarde demais. Fernando passou a mão no rosto. A vergonha veio quente. Eu acusei minha mãe de roubo, murmurou ele. Não, de Benedita. Jonas corrigiu mais firme. De quem te criou, de quem te amou como filho. A verdade parecia ecoar pelos muros da casa. E Isabela? Perguntou Fernando, como se quisesse cuspir a pergunta. Nasceu pouco tempo depois da demissão. Benedita sempre dizia que a neta seria o sorriso que ela insistiria em guardar. Ela me pediu para cuidar dela. Me explicou que não queria que Isabela crescesse sem saber que você tinha sido injusto. A voz de Jonas falhou. Nesse momento, Fernando pôs as mãos no rosto. Os dedos tremeram. Isso foi durante o período das cartas. Disse mais para ele mesmo. Sim, Jonas confirmou. Ela me contou que escreveu uma carta que dizia: se um dia minha neta te encontrar, e deu a Isabela quando ela completou 4 anos. O silêncio desceu entre os dois, espesso. Quer ver o quarto dela? Perguntou Jonas, depois de algum tempo. Fernando concordou. Levantaram-se juntos, sem pressa. O antigo quarto de Benedita exalava memórias. A porta rangia levemente ao abrir. O lugar estava empoeirado, mas organizado. Um berço antigo encostado na parede mostrava que alguém crescera ali. Brinquedos ainda à vista, cobertas dobradas, um móbile sem os penduricalhos. Fernando engasgou quando viu o quarto intacto. Cada objeto contava um pedaço de história que ele negou existir por anos. Ela planejou tudo para você e para ela terem um lugar no mesmo tempo, disse Jonas. Queria que você soubesse que ela nunca te esqueceu e que não deixaria que você a esquecesse. Fernando olhou para o berço. Teve vontade de chorar. Eu demiti ela por achar que ela me traiu, disse em voz rouca. E ela ficou escrita no tempo que foi dela. Jonas colocou a mão no ombro de Fernando. Ela te amava, sem condições, e sabia que um dia você voltaria a ouvir. Os dois ficaram em silêncio. A história não precisava de mais palavras. Naquele momento, Fernando soube que estava sendo liberto. Foi uma sensação estranha, leve, mas dolorosa, vulnerável, mas real. Obrigado, disse ele, apertando a mão de Jonas, por tudo. Mas preciso te pedir uma coisa. Diga, não conta a ninguém. Ainda não. Ainda não. Entendi. Saíram em silêncio. Lá fora, a tarde recuava devagar, mas dentro de Fernando, algo avançava. Era uma daquelas manhãs em que a luz do sol parecia preguiçosa demais para entrar pela janela. Ainda assim, Fernando Albuquerque já estava desperto. Acordara cedo, antes mesmo do relógio marcar qualquer hora decente, com o coração apertado e a mente agitada por fragmentos de sonho que não sabia se eram lembranças ou invenções. Sentado na cama, ainda de pijama, observava a cadeira de rodas a poucos metros, um objeto comum, mas que se tornara símbolo de seu exílio interno. Demorou para se mover, respirou fundo. Por fim, deslizou o corpo para a cadeira com a naturalidade mecânica de quem já desistiu de fazer perguntas.
Ao passar pelo espelho do corredor, no caminho para o banheiro, parou. Por algum motivo que não compreendia, ele parou. Fazia tempo que não se olhava de verdade. O espelho era um inimigo evitado, um oráculo cruel demais para seu gosto. Mas ali estava ele, refletido em prata empoeirada, barba por fazer, olhos fundos, rugas mais profundas do que se lembrava. O homem à sua frente parecia outro, mas ainda era ele. Fernando se aproximou devagar, o som da cadeira de rodas soando como um ranger de memória. Quando ficou frente a frente com o espelho, tocou o próprio rosto. A sensação de pele fria o fez estremecer. "Você ainda está aqui", murmurou, como se dirigisse a um estranho. Durante segundos, encarou-se em silêncio. Então, sem pensar, apoiou as mãos na pia. Os braços tremeram, mas sustentaram. Os músculos, adormecidos há anos, começaram a tensionar. Ele sabia o que estava fazendo, e mesmo assim, fez. Flexionou os cotovelos, empurrou o corpo para cima. O peso era descomunal, a dor imediata, mas ele aguentou. Por um segundo, 2 talvez, conseguiu manter-se meio ereto, quase em pé, antes de ceder e cair de volta na cadeira ofegante. "Idiota!", disse entre dentes, mais envergonhado do que ferido. Então ouviu passos, leves, conhecidos. Isabela apareceu na porta do corredor descalça, com um lenço colorido enrolado nos ombros. Observava-o com aquele olhar sereno que já o desarmava antes mesmo de abrir a boca. "Eu vi", disse ela, simples assim. Fernando tentou fingir normalidade, mesmo sabendo que era inútil. "Viu o quê?" "Você tentando se levantar." Ele riu, nervoso. "Estava só me apoiando. Costas doem, sabe?" Respondeu ela, com um tom doce de ironia. "E você faz esse esforço todo para ajeitar a coluna só quando ninguém está vendo?" Ele não respondeu. Isabela deu mais um passo à frente, olhando diretamente para o espelho. E depois, para ele. "Seu corpo está lembrando como andar", disse ela, quase sussurrando. "E só falta o coração." Fernando desviou o olhar. "O corpo está morto, Isabela." Então, como ele tentou se levantar, retrucou. Houve silêncio, longo, um silêncio que não doía. Era o tipo de pausa que prepara para algo importante. Ela se aproximou ainda mais e tocou o braço dele com cuidado. O toque de uma criança, mas cheio de intenção. "Você já se perdoou?" Fernando sentiu um nó na garganta. "Não", respondeu. "Não sei nem por onde começar." Isabela assentiu, compreensiva. "Tudo bem. A gente começa juntos." A frase caiu como um cobertor quente em noite fria. "Por que você vem aqui?" Ele perguntou, finalmente. "Todo dia. Por que insiste tanto?" Ela encolheu os ombros. "Porque eu também quero andar. Não com as pernas, mas com o tempo. Quero que ele ande para frente. Não fique preso em tudo que já machucou." Fernando a encarou por longos segundos. "Você fala como se fosse adulta." "Eu falo como quem escuta bem. Minha avó dizia que ouvir é o primeiro passo para curar qualquer dor." Ele fechou os olhos por um instante, respirou, e quando abriu novamente, a menina ainda estava lá, inexplicavelmente firme. "Posso te mostrar uma coisa?" perguntou ela. Fernando concordou. Ela o guiou até a sala e tirou da mochila um pedaço de papel dobrado muitas vezes. Era um desenho. 2 figuras de mãos dadas em frente a um lago. Uma de vestido amarelo, a outra de camisa azul e pernas tremidas, riscadas como se estivessem tentando se firmar. "Isso é o que vai acontecer. Não sei quando, mas vai." Fernando pegou o papel com cuidado. Os olhos umedeceram. "Obrigado. Não precisa. A gente só está andando. Devagar." Ela se despediu com um aceno curto e saiu. Ele ficou ali, com o papel nas mãos, e uma ideia na cabeça que há muito tempo não ousava visitar. Esperança. Amanhã começou sem pressa. O céu estava opaco, tingido de um cinza que não ameaçava chuva, mas tampouco prometia sol. O tipo de cor que dava a sensação de que o tempo havia parado, ou esquecido de andar.
Fernando Albuquerque havia acordado mais cedo que o habitual. Desde a visita de Jonas, algo em seu peito parecia inquieto, como uma gaveta mal fechada dentro do corpo. Não era ansiedade, tampouco medo. Era uma espécie de espera, por algo que não conseguia nomear. Levantou-se devagar, manuseando os apoios da cama com a precisão de quem já conhecia cada centímetro do esforço necessário. Arrastou-se até a cadeira, como fazia todos os dias. Ajoelhar-se já não era opção, mas havia um cansaço nos braços que hoje parecia mais antigo, como se o peso da manhã carregasse os anos que ele passou tentando esquecer. Passava pouco das 9 quando Jonas apareceu à porta, como fazia de tempos em tempos. Ele não bateu, apenas esperou, respeitosamente. Fernando ergueu os olhos. Está cedo para vir, não está? Tem alguém lá fora. Fernando franziu a testa. Isabela? Não. Alguém que não aparece aqui há muito mais tempo. Um silêncio estranho pairou. Jonas então completou. Ademar. O nome, ao ser dito, fez o ar mudar de densidade. Fernando não respondeu de imediato. Piscou, como se confirmasse que ouvira direito. Seus dedos apertaram os braços da cadeira com força involuntária. O pai da Benedita? Jonas assentiu. Está muito velho, magro, anda devagar, mas está lúcido e quer te ver. Depois de tudo esse tempo, por quê? Ele disse que só agora você está pronto para ouvir. Fernando fechou os olhos. Inspirou devagar. Sabia que aquele momento viria. Só não sabia que viria assim, numa terça-feira qualquer. Traga ele até o deck. Jonas saiu. Fernando se preparou. Não para uma conversa, mas para um julgamento sem tribunal. Quando ouviu os passos, não se virou de imediato. Esperou sentir a presença antes de ver o rosto. Ademar parou atrás dele. Você ainda lembra da minha voz? Fernando virou a cabeça devagar. O homem à sua frente era só sombra do que fora. O chapéu de palha, agora desbotado, ainda enfeitava o topo da cabeça calva. Os ombros curvados, o olhar profundo. Não havia rancor, apenas um cansaço antigo, de quem viu a história rodar muitas vezes e agora via nela um ponto final se desenhando. Lembro, sim. Eu vim por causa dela, disse Ademar. Fernando assentiu, sem saber o que dizer, porque minha filha não está mais aqui para te olhar nos olhos. O silêncio se prolongou. Fernando quase perguntou quando, mas algo o conteve. Ele sabia que essa pergunta não cabia ali. Não importava o tempo exato. Importava o que havia ficado. Ademar continuou com voz firme, apesar da idade. Benedita morreu com tristeza nos ossos. Não foi repentina, não foi rápida, foi como a ferrugem. Silenciosa. Você era o filho que ela nunca teve. E a matou aos poucos com aquela acusação. Fernando abaixou os olhos. As palavras eram como areia na garganta. Eu sei, sussurrou. Sabe? Ademar o encarou. Então me diga, o que você fez com isso que sabe? Fernando não respondeu. Saber e carregar culpa não é a mesma coisa que transformar dor em reparo. E você, Fernando, se escondeu. Se escondeu por anos atrás dessa cadeira, dessa casa, desse silêncio. Fernando respirava com dificuldade. Aquilo doía porque era verdade. Ela me criou, me amou como filho. E você a tratou como culpada, como uma ladra, como alguém descartável. Eu não sabia o que estava fazendo. Minha vida estava desmoronando. E ela foi o primeiro tijolo que você jogou fora. Fernando assentiu, olhos marejados. Eu me odeio por isso todos os dias. Então pare de se odiar e comece a agir. Fernando levantou os olhos, confuso. Como? Ademar apontou para o lago. Comece ouvindo. O mundo tem falado com você há muito tempo. Benedita falava, mesmo depois de ir embora. Isabela fala agora. Você tem escutado? Fernando se permitiu uma pausa. Estou tentando. Ademar se sentou com dificuldade numa cadeira ao lado. Eu conheci muitos homens teimosos na vida. Você é só mais um. Mas sabe qual a diferença? Você ainda tem uma chance. Porque essa menina não desistiu de você. Fernando enxugou os olhos. Ela me desconcerta.
Ela fala como se soubesse mais do que uma criança pode saber. Ela sabe o que a dor dela ensinou. Ela nasceu com memória no sangue. E não está aqui à toa. Fernando assentiu. Eu queria poder pedir perdão a Benedita. Então peça. Mas ela está ouvindo. Talvez não da forma que você deseja, mas está. O tempo dela acabou, mas o seu ainda não. Fernando ficou em silêncio. Ademar ficou mais alguns minutos sem dizer palavra, apenas olhando o lago. Antes de ir, levantou com dificuldade, apoiado na bengala. Cuide bem dela. De Isabela? Dela. E de Benedita. Dentro de você. Fernando assentiu. E quando o velho desapareceu entre os arbustos do jardim, algo dentro dele se ergueu em pé, mesmo que suas pernas ainda não pudessem. O relógio do corredor havia parado. Ninguém sabia exatamente quando. Talvez meses, talvez anos. Mas Fernando não se incomodava mais com o tic-tac ausente. De alguma forma, fazia sentido que o tempo tivesse desistido de passar ali dentro. Era madrugada. A mansão estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido do computador no escritório. O mesmo aparelho que permanecera desligado por tanto tempo, ignorado, coberto por uma camada fina de poeira. Agora, ele tremeluzia com planilhas abertas, arquivos de e-mail, registros contábeis antigos. Fernando estava ali há horas. As pálpebras pesavam, mas o cérebro continuava alerta. Algo dentro dele insistia. Uma parte que despertara lentamente nos últimos dias, desde a visita de Ademar, desde os silêncios quebrados por Isabela, desde que se permitira sentir culpa com os dois pés na realidade. Ele procurava a origem dos saques, os mesmos que, 3 anos antes, haviam sido atribuídos a Benedita. Vasculhava registros da empresa, extratos esquecidos, rastros que não quis ver na época. Tudo estava ali, afinal, sempre esteve. Até que um nome apareceu: Arnaldo Figueiredo. Um homem comum, sem histórico relevante, sem participação ativa na empresa. Mas 2 transferências haviam sido feitas para sua conta, totalizando exatamente os R$32 mil que sumiram naquela época. Fernando cruzou os dados, datas, IP de acesso. E então, um e-mail interno, antigo, em que Marcelo, seu ex-sócio, mencionava brevemente Arnaldo como um primo de confiança que poderia agilizar processos bancários. Fernando afastou a cadeira da mesa como se tivesse tomado um soco no estômago. A raiva veio primeiro, logo depois, o remorso. Ele havia destruído Benedita. Por nada. Marcelo desviou fundos, provavelmente em nome próprio e usando o parente como laranja. Benedita foi o bode expiatório. E Fernando acreditou. Escolheu acreditar, porque estava ferido, vulnerável, cego. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter o peso que desabava sobre os ombros. No corredor, passos leves interromperam seus pensamentos. Isabela. Ela surgiu na porta como uma sombra pequenina, os cabelos bagunçados pelo sono, o pijama amassado e um olhar mais desperto do que deveria ter àquela hora. A luz do escritório está acesa faz tempo, disse coçando os olhos. Achei que tinha dado pane. Fui eu. Estava procurando umas coisas, respondeu Fernando, fechando discretamente uma das janelas do navegador. Mas ela já havia se aproximado. Subiu no banquinho que costumava usar para alcançar o sofá e espiou a tela. Isso aí é da empresa? Fernando hesitou. Depois assentiu. Eu precisava saber de uma coisa. Sobre o dinheiro. Sobre tudo o que aconteceu. Ela não perguntou por quê. Apenas esperou. Achei o nome de um homem, disse ele voltando os olhos para a tela. Arnaldo Figueiredo. Ele recebeu as transferências. E ele é primo do Marcelo. Isabela piscou devagar. Marcelo, o moço que roubou você? Sim, e que me deixou quando tudo afundou. Foi ele, não Benedita. Isabela encostou o queixo no joelho, abraçando as pernas. Ficou alguns segundos em silêncio. E agora?
Agora eu tenho provas. Posso levar isso à polícia. Posso fazer barulho. Mostrar quem realmente fez isso. Ela o encarou, não com julgamento, com atenção. Você vai? Fernando não respondeu de imediato. Não sei. Você quer? Parte de mim quer justiça. Gritar. Dizer para todo mundo que errei, mas que tinha razão para desconfiar de alguém. Ele suspirou. Mas outra parte só quer silêncio. Às vezes, a gente precisa perdoar mesmo quando o outro não pediu desculpas, disse ela. Porque senão a raiva vira comida para o coração e ele fica pesado, devagar. Fernando a olhou, surpreso pela clareza daquelas palavras. E você acha que eu devo perdoar? Isabela não respondeu de imediato. Puxou o ursinho do colo e ajeitou nos braços antes de dizer: eu acho que, se você fizer isso por raiva, vai continuar preso. Mas se fizer porque quer que a vovó fique leve lá no céu, então já é começo de perdão. O silêncio que seguiu foi denso, mas não desconfortável. Vamos perdoar antes que o tempo acabe? Perguntou ela baixinho. Fernando sentiu o nó na garganta. As palavras ficaram presas como sempre, mas ele fez algo que ainda não havia feito desde que tudo começou. Estendeu a mão e segurou a dela. E ficou assim, com os olhos voltados para a tela, onde a verdade estava escancarada. Mas o olhar começava a apontar para outro lugar. Um lugar onde talvez, só talvez, houvesse espaço para perdão. O silêncio da mansão era quase sólido. A única luz vinha de um abajur ao lado do piano, projetando formas trêmulas nas paredes largas e carregadas de memórias. Aquele cômodo, tantas vezes testemunha de ausência e vazio, agora assistia a uma tensão única, o momento em que algo inédito se preparava. Fernando Albuquerque permanecia sentado em frente ao móvel, hesitando entre o conhecido e o impensável. Na mesinha ao lado, uma fotografia de Benedita em seus braços. A lembrança viva de quem ele acusara injustamente. A imagem parecia pulsar, como se pedisse atenção. Isso não era teatralidade, era real. Um peso inesperado crescia no peito dele, uma mistura de nervosismo, vergonha e esperança. Ele respirou fundo, sentiu o ar gelar no peito e pensou em quantas vezes evitara esse lugar, a cadeira de rodas, aquele canto. As mãos tremiam ao se aproximarem das alças da cadeira. Os dedos percorreram a superfície fria do metal. Parecia como tocar um espelho, o reflexo de um homem que quase desistira. Os ombros tremeram um pouco. O corpo sentiu a necessidade de se apoiar. Mas era hora. Arrastou-se devagar, envolvendo-se em silêncio. As pernas adormecidas mal davam resposta, mas ainda eram parte dele. O tronco oscilou como um barco em mar calmo, ameaçando virar, mas resistindo. Ficou ereto. Apenas isso. Um instante microscópico, mas tão intenso quanto uma tempestade contida. A respiração foi um rugido interno. Depois, um riso escorregou da garganta, misto de incredulidade, remorso e alívio. Estou de pé, murmurou, como se solitasse a tensão do vazio. E então deu o primeiro passo. Um movimento quase silencioso, mas suficiente. Os músculos protestaram em cada fibra, sentindo a invasão do uso que tanto evitaram. O chão respondeu com um leve rangido. A placa de madeira parecia vencer um suspiro antigo. O segundo passo veio como um desafio ao passado. A respiração encurtou. O coração se elevou, quase querendo saltar. As pernas antes prisioneiras brilharam com os primeiros sinais de retomada. O terceiro passo foi uma conquista quase irreversível. Subiu o pé, sentiu o corpo se sustentar por um segundo inteiro. Tempo bastava para existir, para resistir ao medo do fracasso. Mas o joelho cedeu. Fernando caiu de lado, seus sentidos se chocando com o piso duro. O impacto doeu, mas não impediu o sorriso. Um sorriso gigante, embebido de lágrimas não contidas. Lá no chão, ele sussurrou: 3 passos.
As palavras estavam impregnadas de história. Cada sílaba carregava anos de silêncio e estagnação. Ele quis rir de novo, chorar com força. Deitou-se sentindo o frio da madeira, mas também uma leve sideração, como se tivesse se libertado de uma gaiola invisível. Foi então que escutou os passos. Eram leves, cautelosos, cuidados. O chão rangeu um pouco sob os pés juvenis. Isabela apareceu no vão da porta, os olhos grandes e atentos. O pijama amassado mostrava que vinha do sono. Enganava-se quem achasse que a presença dela era invasiva. Aquilo era cuidado. Ela não correu para ajudá-lo, não se apressou, apenas observou. Cada detalhe, o corpo contraído, o chão com marcas sutis, os olhos molhados. Tudo passava por ela. Você está aprendendo a voltar para o mundo, disse, sem julgamento, com o tom maternal que já não espantava. Fernando olhou para ela. A percepção de ternura, de presença, fez o riso aumentar. Ele estendeu o braço trêmulo. Ela apoiou a mão na dele, firme. Vi no chão as marcas dos seus passos. Continuou ela. Elas dizem que você está indo embora daquilo que te mantinha preso. Fernando, com dificuldade, viu a cadeira ali perto. Um objeto que ainda o sustentava, mas agora também o lembrava do quão longe ele podia chegar. Só 3 passos, disse ela, sorrindo. Mas são 3 pontes para a ponte de verdade. As palavras delas pareciam abrir portas dentro dele. Portas que ele não sabia que estavam trancadas. Ele alinhou o olhar ao dela. Foi bonito, disse ele. Foi tudo. Ela apertou a mão dele. E ficaram ali juntos por um instante que durou um mar. O piano permaneceu em silêncio. A fotografia de Benedita continuou no aparador. Mas algo mudou. A mansão não estava mais dormindo. Havia vida pulsando em seus corredores. Uma esperança cuidadosa, mas presente. Fernando fechou os olhos por um momento. Aproveitou o contato da mão dela. Percebeu que estava indo embora do silêncio de anos e indo em direção ao mundo. Um mundo que ele começava a redescobrir passo a passo, agora com motivo para caminhar. A caneta repousava entre os dedos de Fernando como uma peça fora do tempo. O papel à sua frente estava amassado nas bordas, suado de hesitação. A luz da manhã entrava pela fresta da janela do escritório, criando uma linha tênue de brilho sobre o tampo de madeira. Havia algo simbólico naquele feixe. Um convite. Ou talvez um julgamento. Fernando não escrevia à mão há anos. Os dedos estavam enferrujados, a letra instável. Mas ali estava ele, tentando amarrar em palavras o que nem o corpo sabia expressar. Querida Benedita, ele parou. A primeira frase já lhe parecia pretensiosa. Aquela palavra, querida, parecia arrogante na boca de alguém que havia ferido tão fundo. Apagou, tentou de novo. Benedita, melhor, mais honesto. A caneta deslizou lentamente. As palavras surgiam como cicatrizes sendo reabertas. Desculpa, parecia pequeno demais. Me perdoe, parecia pedir demais. Ele tentou falar do tempo, das noites sem sono, da paralisia mais cruel, que não era nas pernas, mas no peito. Escreveu sobre os 3 passos, sobre Isabela, sobre o espelho, mas cada parágrafo parecia um tropeço emocional. Ele escrevia, parava, relia, riscava. Às vezes chorava sem notar, às vezes ria de nervoso. Depois de horas, finalmente pousou a caneta. Respirou fundo, dobrou o papel com cuidado, como se fosse uma carta viva. Colocou num envelope. Endereçou, mas não colou o selo. Deixou sobre a mesa e foi até a cozinha tomar um copo de água. Mãos trêmulas, corpo quente, coração em chamas. Naquele fim de tarde, Jonas apareceu. Está com uma cara horrível, comentou, tirando o boné. Fernando não riu, apenas apontou com o queixo para o envelope. Escrevi para ela, disse. Jonas se aproximou, leu em silêncio. Quando terminou, respirou fundo e devolveu o papel com a reverência de quem entrega um pedido de socorro. Mas vai enviar? Fernando balançou a cabeça. Ainda não. Jonas não insistiu. Mas os olhos dele diziam tudo.
Por quê? Naquela noite, Fernando foi além. Pediu que Jonas o levasse até a antiga casa de Benedita. Só quero olhar, disse. Nada mais. O carro seguiu por ruas que pareciam mais estreitas do que antes. O bairro onde Benedita morava era simples, calmo, com hortas improvisadas nos quintais e vizinhos que sabiam a história de todo mundo. Fernando não descia ali desde sempre. Jonas parou o carro a uma quadra da casa. Quer que eu vá com você? Não, só... Espera. Fernando desceu com dificuldade. Tinha a cadeira portátil no porta-malas. Mas dessa vez quis caminhar o máximo que conseguisse. 3 passos. Depois 4. Parou. Depois mais 3. A dor veio com peso, mas ele não cedeu. Parou diante do portão azul. A casa era pequena, mas bem cuidada. Janelas limpas. Um vaso de samambaias no alpendre. No quintal, um varal com lençóis brancos tremulava. Ele reconhecia aquela cena. Era familiar, como se o tempo tivesse se recusado a passar ali dentro. Ele não se aproximou mais. Ficou ali, à distância, como um intruso, como alguém que queria pertencer, mas já sabia que não podia. Não havia ninguém no quintal, nenhuma criança, nenhuma voz. Ficou parado por quase 20 minutos. Depois voltou, em silêncio. No carro, Jonas ligou o rádio para quebrar o clima, mas Fernando desligou. Está vazio, disse. A casa. Eles se mudaram faz alguns meses. Ademar contou. Fernando assentiu. O envelope ainda estava no bolso. Apertou-o com força, como quem aperta uma memória antes que ela fuja. No dia seguinte, Isabela apareceu no escritório. Tinha o olhar de quem sabia. Você foi lá, né? Ele não respondeu. Ela caminhou até a mesa, pegou o envelope. Isso é para ela? Ele assentiu. E por que ainda está aqui? Fernando ficou em silêncio. Você está com medo, disse ela, sem julgamento. A sua perna começou a mexer, mas seu coração ainda está parado. Ele baixou os olhos. E se ela não quiser ler? E se ela quiser? Rebateu Isabela. E se ela estiver esperando por isso desde o dia em que você a fez chorar? Fernando respirou fundo. Passou a mão sobre o rosto. Estava cansado, mas era um cansaço diferente, o tipo que só vem quando se está lutando por dentro. Não sei se tenho direito, disse, quase num sussurro. Isabela o encarou com a firmeza de quem não perdoa bobagens. O perdão não é sobre merecer, é sobre libertar. Ela deixou o envelope sobre a mesa cuidadosamente e saiu. Fernando permaneceu ali por muito tempo, só ele e o papel. Só ele e o que ainda não teve coragem de enviar. A mesa do escritório estava coberta de folhas rabiscadas, canetas abertas e copos de café pela metade. Jonas, sentado no canto, observava com olhos semicerrados o furacão de energia silenciosa que havia tomado conta de Fernando nos últimos dias. Desde a noite em que a carta permaneceu sobre a mesa não enviada, Fernando não era mais o mesmo. Isabela aparecera no dia seguinte com um desenho. Era simples, traços infantis, cores vibrantes, uma casa de janelas grandes e árvores ao redor. Na frente da casa havia pessoas, umas de muletas, outras em cadeiras de rodas, outras de pé rindo. No alto, com letras tortas e alegres, lia-se: lugar onde a gente aprende a andar de novo. Fernando ficou olhando para o desenho por longos minutos. Tocava o papel como se fosse um mapa de um lugar que ele ainda não conhecia, mas já desejava profundamente. Foi você quem fez isso? Perguntou quase sem voz. Isabela assentiu com um sorriso contido. Você falou que queria ajudar gente como você. Eu imaginei como seria. Foi naquele momento, naquele exato instante, que algo se reorganizou dentro dele. Não era só sobre perdoar ou se redimir. Era sobre construir. Literalmente. Jonas chamou com os olhos acesos. Me traz papel, régua, o que você tiver. E ali começou tudo. Os primeiros esboços foram toscos. Linhas tortas, cálculos mal feitos. Mas havia uma ideia central que não se apagava.
um espaço para reabilitação física e emocional, inspirado no que Isabela, sem saber, já estava fazendo com ele. Chamou-o de Instituto Isabela Benedita. Jonas arregalou os olhos quando leu o nome. Você tem certeza? Absoluta. Vai contar isso ao público? A história dela? A sua? Fernando parou por um instante. Talvez não tudo de uma vez, mas o essencial sim. Eles precisam saber que o centro nasceu de dor e de esperança. Na semana seguinte, Fernando começou a fazer ligações. Contatou antigos colegas da época da empresa, procurou arquitetos, engenheiros. Alguns recusaram polidamente. Outros hesitaram, duvidando do projeto. Mas alguns disseram sim. Com a ajuda de Jonas, encontrou um terreno plano, afastado da zona urbana, rodeado por vegetação. O lugar era acessível, silencioso e com potencial para abrigar o que ele imaginava. Salas amplas, áreas verdes, ambientes de acolhimento. Mais do que um centro médico, seria um espaço de escuta, convivência, reconstrução. O arquiteto, um homem de fala pausada e olhar sensível, ficou impressionado com a proposta. Então, você quer unir reabilitação com psicologia, oficinas artísticas e convivência? Quero mais que isso, respondeu Fernando. Quero que cada corredor diga às pessoas que elas ainda podem, mesmo quando tudo diz que não. Os rascunhos começaram a tomar forma. Isabela, sempre por perto, coloria versões infantis das plantas arquitetônicas. Uma vez, ela desenhou um escorregador no meio do jardim central. Isso aqui, perguntou Fernando rindo, é para os adultos escorregarem quando estiverem tristes. Fernando não tirou o desenho. Pediu ao arquiteto para manter uma estrutura parecida, como homenagem. Na medida em que os dias passavam, Fernando se dividia entre reuniões, planejamentos e conversas com possíveis investidores, alguns céticos, outros curiosos. Mas sua voz ganhava firmeza. Ele não tremia mais, não se desculpava por sonhar. O Instituto começou a ganhar corpo em seu imaginário. Era quase uma obsessão, mas uma obsessão fértil. Num desses dias, ao fim da tarde, Isabela entrou no escritório e perguntou: já pensou onde vai ser a Sala da Esperança? Sala da Esperança? Toda casa precisa ter uma, disse ela. Um lugar onde as pessoas vão quando estão quase desistindo. Lá, alguém escuta, só escuta. Fernando a olhou com admiração silenciosa. Anotou Sala da Esperança no topo de uma folha nova. Vai ser a primeira a ser construída, prometeu. O projeto seguia, lento, mas pulsante. Enquanto isso, a carta para Benedita continuava em cima da mesa, imóvel. Mas o Instituto avançava, e talvez um dia ele também estivesse pronto para dar esse passo. A madrugada havia se dissipado, mas o silêncio permaneceu, como se o mundo aguardasse o desfecho de uma história que transcorreu no escuro durante anos. Fernando Albuquerque ouviu os primeiros cochichos da manhã, o vento brincando com as folhas, o canto tímido dos pássaros, o ronronar distante de um carro passando na rua. Mas para ele, tudo parecia suspenso. Guardou o envelope cuidadosamente no bolso do casaco, quase como se fosse um bebê delicado. Cada passo em direção à porta de Benedita pulsava com o peso de lembranças, culpa e uma esperança frágil. A perna esquerda tremia, mas respondia. A perna direita doía, mas mantinha o equilíbrio. Tudo em silêncio, tudo em prece. Quando parou diante da porta cinza de madeira, a avó de Isabela atendeu. O rosto dela foi a moldura que petrificou o tempo. Rugas entrecortadas, olhos ainda vivos, cabelos embandeirados presos num coque frouxo. Vestia um robe simples, remendado, a mão sobre o peito. Benedita, a voz dele falhou. Ela permaneceu imóvel por um momento. Depois, o corpo dela se moveu com hesitação, como guardando dor e surpresa. Ele segurou o casaco, sentiu o vento frio e então ajoelhou-se. Um som suave e marcante, o corpo tocando o chão, as mãos tremendo. O envelope pendurado como testemunha,
Me perdoa, murmurou com a voz embargada. Por tudo. O espaço entre os dois ficou pesado, cheio da história que carregavam, das lágrimas que vieram em silêncio, dos encontros e desencontros. Benedita engoliu a emoção por um segundo. As mãos dela tremeram, não mais pelos anos, mas pela força de quem estava diante do maior momento de sua vida. Ela se ajoelhou também. Meu filho, disse com a voz trêmula, volte para dentro. Venha cá. Ele se permitiu ser puxado para perto dela. O toque foi delicado, pele contra pele, cheiro de lavanda misturado ao perfume discreto dela, a textura do hobby e do casaco. O abraço durou minutos. Minutos para recalibrar o mundo. Minutos para reconhecer que aquela entrega era real. Ela tocou o rosto dele com as pontas dos dedos, como se refizesse o contorno do filho. As lágrimas corriam silenciosas por ambos. Você voltou, repetiu ela como um milagre. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Eu precisava voltar, disse ele quieto. Eu te tirei do lugar e desde então eu perdi o meu. Ela sorriu com aquele tipo de paz profunda de quem já passou por muito. A porta estava fechada. Eu esperava que você encontrasse a chave certa. Você achou. Fernando sentiu o chão da varanda, a varanda da casa dela, o bairro onde cresceu. Sentiu cada imperfeição do piso sob os pés e percebeu que não apenas estava ali, mas que estava inteiro, com corpo e alma participando desse momento íntimo. Posso entrar? Perguntou. Ela assentiu suavemente. Eles entraram em silêncio. Cada passo dentro da casa parecia desfazer camadas de distância construída ao longo de anos. Dentro da sala, tudo parecia menor. A cadeira que ela usava para tricotar havia ficado mais frágil. O tapete que cobria parte do assoalho estava mais gasto. As paredes carregavam quadros antigos. Um deles mostrava Fernando ainda criança, no colo dela, rindo ao segurar uma colher. Ela o conduziu até a poltrona onde costumava sentar para ler. Ele sentou ao lado, segurando a mão dela, ainda tremendo, ainda incerto. Você está andando, disse ela. Leve, como se falasse sobre o tempo. Não estava apenas de pé. Ele respirou fundo. Sentiu o coração acelerar. Um passo de cada vez, disse ela. Como a gente ensina a criança. Assim que o corpo entende, o coração aprende a confiar. Ele apertou os dedos dela. Você acha que... começou ele. Que podemos continuar daqui, mesmo com tudo o que aconteceu? Ela acenou com ternura. Acho que você está no caminho. O resto vem com o tempo. Eles ficaram ali, lado a lado, assistindo a luz da manhã invadir o recinto. O silêncio era confortável, a reconexão silenciosa, a paz nascente. Por fim, ele se levantou. Fez um pequeno gesto de leveza. Os calcanhares se equilibraram. As pernas responderam. O chão estava firme. A varanda parecia arredondar os ângulos. Tocou o ombro dela, despediu-se com amor. Obrigado, disse ele, por me dar outra chance. Ela sorriu. Agora vá. O mundo espera por você, disse por fim, usando o verbo no imperativo pela primeira vez em muito tempo. Ele caminhou até a porta, virou-se para ela, ofereceu um aceno doce, respeitoso. Ela acenou de volta. Para fora, na rua, os passos de Fernando ecoaram de forma nova. Cada pinote dele era cauteloso, mas decidido. Não havia corredor, não havia clínica, apenas uma rua pequena e silenciosa. Ele deu 3, quase 4 passos, olhando o rosto dela atrás do portão. O corpo balançou de leve, vacilou, mas não caiu. Sorriu e continuou a andar. Aquele dia amanheceu diferente na mansão. O ar parecia vibrar uma expectativa mais suave do que qualquer texto arquitetado em reuniões. Algo estava finalmente pronto para nascer. Fernando e Jonas chegaram cedo ao terreno onde o Instituto Isabela Benedita começava a sair do papel. O canteiro ainda reluzia com a umidade da madrugada.
O esqueleto de ferro já estava montado, delineando o espaço onde iriam entrar paredes, janelas, corredores, mas principalmente sonhos em construção. Em um canto improvisado, a pequena equipe de filmagem afixava cabos, ajustava câmeras. Isabela, com cabelos presos em 2 rabequinhos, vestia uma blusa amarela vibrante. Estava séria e decidida. O plano era simples e potente. Um vídeo com ela dizendo para a câmera o lema do instituto. As filmagens aconteceram ao lado da construção, com o lago ao fundo. Ao som suave de um violão tocado por um voluntário, Isabela olhou no fundo da lente e falou: "Aqui, a gente aprende a perdoar com as pernas", disse, com voz firme, convicta. Perdoar a alguém é aprender a levantar, é deixar o passado sentar e caminhar para frente. A equipe sorriu emocionada. O vídeo foi editado com cuidado, título simples: Instituto Isabela Benedita. Aqui a gente aprende a perdoar com as pernas. Fernando assistiu à edição com o peito apertado, o mesmo aperto que sentira meses atrás ao se ajoelhar diante de Benedita. Aquele era o momento de devolver tudo aquilo ao mundo. Naquele mesmo fim de tarde, o vídeo foi postado. Quase que de imediato, as notificações começaram a explodir. Uma figura pública compartilhou no Instagram dizendo: "Esse vídeo tocou meu coração." Uma ONG de reabilitação repostou com a frase "União perfeita de corpo e alma." Comentários se multiplicaram, confirmando que aquele era mais que um espaço físico, era emocional. No dia seguinte, o Instituto ganhou a atenção de pequenos jornais locais, que destacaram a junção do fundo empresarial com a causa social. Nos blogs de imprensa digital, o slogan de Isabela foi repetido. Aprender a perdoar com as pernas virou manchete. Na mansão, Fernando lia tudo com o coração altivo. Os cálculos haviam sido feitos. Doadores estavam dispostos. Voluntários se inscreveram. A comunidade respondia com curiosidade e esperança. Pessoas começaram a procurá-lo. Chegaram mensagens de acompanhantes e pacientes. Um homem na cadeira de rodas escrevendo: "Vendo sua filha falando aquilo, senti vontade de tentar de novo." Uma mulher que perdeu a mobilidade após um acidente. "Mais do que esperança física, preciso de apoio emocional." Vocês falam exatamente sobre isso. Fernando sentiu algo novo. A sensação concreta de que sua dor estava se transformando num espaço de cura e recomeço para muitos. Ele e Jonas começaram a marcar reuniões com profissionais dispostos a trabalhar no projeto: fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Cada conversa revelava quem Isabela era: uma menina capaz de tocar corações adultos. Uma placa foi pendurada com cuidado: Instituto Isabela Benedita, Centro de Reabilitação Física e Emocional. As letras refletiam o sol do fim da tarde. Fernando parou e ficou olhando com a voz embargada. "Você viu isso, Isabela? É o seu nome ali." Ela ajeitou o próprio cabelo com um sorriso tímido. "É verdade. Sua avó..." Ele começou, mas a voz vacilou. Ela estaria orgulhosa. Mais do que ninguém. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Acho que ela sorriria. O primeiro grupo de visitas foi modesto. 4 pessoas. Um rapaz com hemiplegia parcial. Uma senhora com medo de reacender a fisioterapia. Uma mãe insegura diante do primeiro passo do filho. E um homem sozinho, em silêncio, segurando uma pequena pasta. Todos foram recebidos com gentileza. O abraço dos voluntários, o café preparado por Jonas e funcionários, a conversa particular que começou de modo informal. "O que espera daqui?" Era perguntado com real interesse. Ali havia escuta, sem pressa. O clima era simples, sem ornamentos, e ainda assim humano. Noticiários locais mostraram breves cenas das pessoas caminhando em apoios lentos, do sorriso de Isabela narrando. A frase icônica ecoou: "Aqui, a gente aprende a perdoar com as pernas." Reportagens destacaram o viés inovador: cuidar de emoções enquanto se cuida do corpo.
Especialistas comentaram que ligar perdão e reabilitação física era incomum e emocionante. As visitas passaram de alguns ao centro da cidade. Notas curtas na TV local mostraram a placa à noite com luzes suaves, o reflexo das árvores, a logo. Fernando assistiu emocionado, com a carta de perdão ainda no bolso. Agora, um outro perdão germinava, o que ele oferecia aos que chegavam. A manhã se arrastava com preguiça pelas janelas do instituto. O sol, filtrado por nuvens opacas, projetava um brilho baço sobre o assoalho recém-polido do escritório principal. Fernando ajustava um quadro com frases de incentivo escritas pelas crianças da ala infantil quando Jonas apareceu na porta, hesitante, com um semblante que mesclava surpresa e desconforto. "Fernando, tem alguém pedindo para falar com você." Ele não marcou horário, mas insistiu muito. Disse que é antigo conhecido. Fernando olhou por cima dos óculos. Pela expressão de Jonas, soube antes mesmo de ouvir o nome. Marcelo. Jonas apenas assentiu. Um silêncio carregado caiu no ambiente. Fernando respirou fundo. O nome, há tempos, deixara de provocar raiva, mas ainda carregava o amargor de uma história mal cicatrizada. Ainda assim, ele disse, "Traga-o e feche a porta quando sair." Marcelo entrou devagar, como quem sabia que não pertencia mais àquele lugar. Estava visivelmente abatido. O paletó antigo, amarrotado, pendia nos ombros como se pesasse mais que o corpo. O cabelo, agora misturado com fios brancos e desalinho, contrastava com o semblante que já fora altivo. "Fernando", começou ele, a voz rouca, quase um sussurro. "Obrigado por me receber. Eu não sabia se devia vir." Fernando não respondeu de imediato. Fez um gesto discreto, indicando a cadeira à frente. Marcelo sentou-se com cautela, como se temesse que o próprio corpo o traísse. "Eu vim", ele tentou de novo, pigarreando, "porque precisava. Eu precisava ver você. Eu não estou bem." As palavras saíam em espasmos. Fernando o observava em silêncio, deixando que o outro se revelasse sem interrupção. "A empresa acabou", continuou Marcelo. "Eu tentei resistir, tentei manter as aparências, mas os processos, as dívidas, os fantasmas, eles me engoliram. Estou falido e agora estou doente. Os médicos acham que é no fígado. Talvez já tenha se espalhado. Não sei. Ainda não tive coragem de ouvir tudo." Fernando abaixou os olhos por um segundo. A imagem daquele homem diante dele, tão diferente do sócio cheio de orgulho e prepotência que um dia conhecera, era quase irreal. Marcelo estava despido de toda vaidade. Era só um homem quebrado, diante de outro homem que já soubera o que era cair. "Eu vim te pedir perdão", disse Marcelo sem rodeios. "Eu menti, roubei, fui covarde. Quando sua vida afundava, eu pensei só na minha. Eu devia ter confessado. Te poupado de tudo aquilo, da humilhação, da dor, mas eu deixei você sozinho. E, mesmo depois de tudo, eu continuei mentindo. Até para mim mesmo." Fernando ainda não dizia nada, apenas escutava. Marcelo respirou fundo antes de continuar. "E depois eu vi você perder tudo. Vi sua queda. E não movi um dedo. Me escondi. Esperei que o tempo resolvesse o que era minha culpa, mas o tempo só me corroeu mais. Agora é tarde, eu sei. Mas se você me disser qualquer coisa, qualquer palavra de desprezo, eu aceitarei, porque mereço." Um silêncio denso se instalou entre eles. Fernando recostou-se, cruzou os braços. Olhou pela janela por um instante, antes de voltar os olhos para o homem à sua frente. "Você errou", disse com voz firme. "E isso me custou muito. Me custou amigos, confiança, custou Benedita, custou as minhas pernas. Mas..." Pausou. "Mas eu não te odeio mais." Marcelo ergueu o rosto surpreso. "Não? Não. Porque o que você me causou, Marcelo, foi dor, sim. Mas também me deu outra coisa, clareza. Me obrigou a olhar para o fundo do poço, a construir algo dali.
Eu precisei do fundo para poder reaprender a levantar. E hoje eu levanto com mais do que as pernas. Eu levanto com propósito. Marcelo não sabia o que dizer. Estava preparado para ser rejeitado, insultado, até humilhado, mas não para ser acolhido com dignidade. Eu não sou digno disso, Fernando. Eu não vim pedir perdão esperando paz. Vim por necessidade, para limpar o pouco que sobrou de mim. Paz não é prêmio, Marcelo. É escolha. Eu escolhi isso. Por mim, não por você. Eles se encaram por um instante longo. Não havia mais julgamentos entre eles. Só o peso do que foi e a tênue possibilidade do que ainda podia ser feito. Marcelo se levantou devagar. A mão tremia ao pegar a pasta com exames médicos. Eu não sei se tenho muito tempo, mas se eu tiver, quero usá-lo melhor. Se um dia precisar de mim aqui, mesmo varrendo o chão, estarei por perto. Fernando assentiu, sem promessas. Cuide-se. Marcelo sorriu, um sorriso triste, porém sincero, e saiu, sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Fernando ficou olhando para a cadeira vazia. A cicatriz não doía mais. O portão principal do Instituto Isabela Benedita se abriu lentamente naquela manhã de céu limpo e vento suave. Do lado de fora, 3 vans estacionaram em fila. Dali desceram, com auxílio de voluntários e profissionais, os primeiros pacientes oficialmente inscritos. Alguns vinham com muletas, outros em cadeiras de rodas. Todos carregavam no olhar a mistura exata entre medo e esperança. Fernando observava a cena do alto da varanda central, apoiado na grade de madeira, com Isabela ao seu lado. Ela usava um boné azul com o nome do instituto bordado à mão. Ideia dela. Sorria com um brilho nos olhos que fazia tudo ao redor parecer menos pesado. Eles chegaram, disse ela baixinho, como quem anuncia o nascer do sol. Fernando não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça e soltou um leve suspiro. Havia meses que aquele momento vinha sendo preparado. Esboços, reuniões, obras, recrutamento. Mas nenhuma dessas etapas se comparava àquele instante em que o espaço deixava de ser apenas estrutura e se tornava vivo, ocupado por histórias. Entre os novos pacientes, uma menina de aproximadamente 7 anos, chamada Clara, descia da van com os ombros curvados. Seus olhos grandes varriam o entorno como se esperassem por algo hostil. Desde que perdera os pais em um incêndio doméstico, Clara não falava uma única palavra. Fora diagnosticada com mutismo seletivo e recusava qualquer tentativa de aproximação, até conhecer Isabela. No primeiro dia, enquanto os demais pacientes eram acolhidos pelas equipes técnicas, Isabela se aproximou de Clara com a naturalidade de quem conhecia aquele tipo de dor. Sentou-se ao lado dela no jardim interno, tirou do bolso uma flor de papel feita por ela mesma e a ofereceu com um gesto mudo. Clara aceitou e, pela primeira vez, esboçou um sorriso tímido. Naquela tarde, Fernando observou de longe. Assistia àquela troca silenciosa, como quem presencia algo sagrado. Jonas, que estava por perto, comentou: "Ela tem um dom, essa menina." Fernando concordou com um murmúrio. "Não sei se é dom ou se é memória viva. Ela sabe o que é carregar dor demais para a idade. E isso, de algum jeito, vira ponte." Nos dias seguintes, Clara e Isabela passaram a andar juntas pelo instituto. Enquanto os fisioterapeutas orientavam os adultos em sessões mais estruturadas, as 2 crianças se movimentavam pelo espaço com liberdade. Clara começou a rir baixo, depois a balbuciar palavras soltas. Em uma semana, já dizia frases completas com Isabela ao lado. Certa tarde, Fernando se ofereceu para acompanhá-las numa oficina de expressão criativa. Isabela o incentivou. "Vem com a gente. Você também precisa aprender a ensinar." Ele hesitou, mas foi. Durante a atividade, Clara pintou uma imagem que representava o lugar mais seguro do mundo. No desenho, havia uma grande árvore, 2 meninas sorrindo, e um homem de cabelos grisalhos segurando um livro aberto.
É você, tio, disse Isabela, apontando para o homem do desenho. Ela te colocou aqui, porque você agora é lugar seguro. Fernando não conteve o impacto. A imagem era simples, mas o gesto era profundo. Pela primeira vez, desde que o Instituto abrira, ele compreendeu que sua dor transformada não era apenas um caminho pessoal, era estrada para outros. Na semana seguinte, um grupo de jovens amputados se inscreveu para participar das oficinas de reabilitação emocional. Uma mulher que sofrera AVC foi acolhida para o programa intensivo. Um idoso com Parkinson ingressou para sessões de movimento rítmico adaptado. O instituto começava a pulsar, e Fernando, mesmo com as pernas ainda enfraquecidas, já caminhava com alma firme por entre os corredores. Isabela acompanhava tudo com o olhar de quem vê sementes germinando. E num dos finais de tarde, quando estavam sentados juntos no deck, ela comentou: "Sabe por que as pessoas vêm até aqui, tio? Por esperança?" Ele arriscou. "Não só. Vem porque aqui ninguém finge que tá tudo bem. Aqui a gente ensina que cair faz parte, mas levantar é escolha." Fernando olhou para o lago à frente. O reflexo da água parecia mais leve do que nunca. "Então vamos continuar escolhendo", disse ele. E juntos ficaram em silêncio. Um silêncio que já não doía. O outono chegara devagar, tingindo os arredores do instituto com tons alaranjados e marrons que pareciam lembrar que tudo na vida tem um ciclo. O vento já soprava mais frio à tarde e as árvores do jardim soltavam suas folhas como despedidas suaves. Fernando assistia a essa transição com uma quietude diferente. Algo dentro dele também se transformava, não mais como dor que corrói, mas como semente que rompe o solo. Numa tarde de céu translúcido, Ademar chegou mais cedo que o habitual. Usava o mesmo paletó marrom de sempre, já puído nos cotovelos, e os passos lentos de quem carrega tempo nas costas. Fernando o recebeu no deck. "Achei que viria só na próxima semana", comentou, oferecendo uma cadeira. Ademar assentou-se sem pressa. Tirou do bolso interno do casaco um envelope envelhecido pelo tempo. Suas mãos, cobertas por veias salientes e pele fina, seguravam o papel com reverência. Ela escreveu isso pouco antes de partir. Disse: "Não entreguei antes porque achei que você ainda não estava pronto. Mas hoje seus olhos estão diferentes." Fernando recebeu o envelope com cuidado. Não havia nome escrito na frente. Apenas um traço de caneta azul que parecia feito por dedos cansados. Ademar não esperou por mais perguntas. Apenas assentiu com a cabeça, se levantou devagar e foi embora, como se soubesse que aquele momento era íntimo demais para plateias. Fernando ficou ali por alguns minutos, apenas olhando o envelope. Quando Isabela apareceu, ele ainda o segurava entre os dedos. "Posso ficar?" ela perguntou. "Deve", respondeu ele, abrindo espaço ao seu lado. Juntos, sentaram-se sob a sombra de uma árvore. Fernando respirou fundo antes de abrir o envelope. A caligrafia era firme, mas demonstrava o peso da idade. "Meu menino Fernando, se esta carta chegou até suas mãos, é porque o tempo cumpriu seu papel. E você também. Não sei quando ou como você a lerá. Só espero que o faça com o coração limpo de raiva, ainda que não completamente livre da dor. Eu te criei com o melhor que eu podia oferecer, não porque me pediram, não por obrigação, mas porque eu amei você desde o primeiro choro. Você me ensinou a ser mãe, mesmo sem ser do meu sangue, e por isso minha vida teve sentido. O que aconteceu entre nós foi duro. Eu senti minha alma se partir, mas nunca, nem por um segundo, te odiei. Nem mesmo quando fechei a porta pela última vez. Porque amor de verdade não muda com mágoa. Ele apenas aguarda. Você sempre foi mais forte do que pensava e mais sensível do que mostrava. Eu sabia que um dia você entenderia. E mais do que isso, que transformaria tudo isso em algo maior do que si mesmo. Se Isabela estiver por perto quando você ler isso, então sei que Deus guiou nossos passos até aqui.
Filho, nunca é tarde para se levantar. O perdão não é só para quem recebe. É também para quem decide seguir em frente sem carregar peso morto no peito. E mesmo que eu não esteja mais aí com vocês, saiba que sempre estarei, no cheiro do café, na música do rádio, no vento que entra pelas frestas. Sempre sua, Benedita. Quando terminou de ler, Fernando já não conseguia segurar as lágrimas. O papel tremia em suas mãos. Isabela, em silêncio, encostou a cabeça no ombro dele. Ela me chamava de filho até o fim, sussurrou ele. Isabela assentiu, com os olhos marejados. Porque era isso que você era. E ainda é. Fernando a envolveu num abraço demorado, como se quisesse passar para ela tudo o que aquela carta havia liberado dentro dele. Os dois ficaram ali, enlaçados, por um tempo que não se media em minutos. Isabela, ele disse com a voz embargada, posso te dizer uma coisa? Pode. Eu sei que não fui pai para você, nem sei se sou digno, mas se um dia você quiser me chamar assim, eu queria ser. Ela ergueu o rosto, sorriu entre as lágrimas e respondeu com simplicidade devastadora. Tá bom, pai. E naquele instante, Fernando entendeu que havia coisas que nem o tempo apaga, porque algumas conexões são maiores que a dor, mais fortes que a ausência e mais profundas que o próprio sangue. O céu estava límpido, de um azul quase infantil, e a brisa da manhã trazia o cheiro úmido das árvores recém-regadas. Era o primeiro domingo de primavera, e o Instituto Isabela Benedita pulsava com uma energia diferente. Na entrada principal, voluntários penduravam faixas brancas com letras douradas. Corrida do recomeço, cada passo conta. Não era uma competição, não havia cronômetro nem medalhas. Era, como diziam os organizadores, um evento simbólico, um marco para quem estava aprendendo ou reaprendendo a caminhar com o corpo e com a alma. A ideia partira de Isabela, é claro. Ela havia desenhado a linha de chegada com giz colorido, flores e a frase: a gente não corre para ganhar, a gente caminha para lembrar que ainda pode. Fernando observara os preparativos nos dias anteriores com ceticismo disfarçado. Participar? Aquilo ainda parecia grande demais. Seu corpo, apesar da recuperação gradual, ainda era instável. Mas o convite feito por Isabela fora direto. Vai andar comigo, pai? Pai. A palavra ainda ecoava como uma brisa quente dentro do peito dele. E foi isso que decidiu. Na manhã do evento, Fernando vestiu uma camiseta branca com o nome do instituto estampado no peito, calça leve, tênis novo, presente de Jonas, discretamente deixado em seu quarto. Quando apareceu no pátio externo, todos o olharam com surpresa respeitosa. Alguns bateram palmas, outros apenas sorriram. Havia cerca de 30 participantes, adultos em muletas, crianças com órteses, jovens em cadeiras adaptadas com acompanhantes. Era um desfile de cicatrizes e esperança. Entre eles, Clara, a menina silenciosa, caminhava de mãos dadas com Isabela, segurando um pequeno cartaz. A dor não me parou. A caminhada teria apenas 300 metros da entrada principal até o pavilhão novo. Mas para quem já havia enfrentado meses ou anos de imobilidade, era uma travessia épica. Fernando posicionou-se ao lado de Isabela, com a mão levemente apoiada no ombro dela. Quando o sinal foi dado, um apito suave, tocado por Jonas, todos começaram a andar, passo a passo. Lento, real. Fernando sentia os músculos responderem com rigidez, mas não com medo. Ao redor, sons de encorajamento, palmas ritmadas, alguns soluços. Ele focou no chão à frente, depois nas crianças sorrindo ao redor. A cada metro vencido, algo dentro dele se abria mais. Era como se com cada passo um velho peso fosse ficando para trás. 100 metros, 200, quase lá. Quando a linha de chegada surgiu, decorada com laços brancos e flores de papel, Isabela olhou para ele e sussurrou: só mais um pouco, pai. E ele foi. O último metro parecia suspenso no tempo. Quando pisou sobre a linha,
Um coro espontâneo de aplausos eufóricos tomou conta do pátio. Algumas crianças gritaram, outros jogaram pétalas. Jonas enxugou os olhos discretamente. Fernando parou, respirando fundo, e olhou ao redor. Não sentia dor, não sentia medo, sentia leveza. Pegaram um momento em vídeo. Um dos voluntários postou nas redes sociais com a legenda: "O corpo só responde quando o coração está livre." O vídeo viralizou em horas, milhares de comentários. Gente do país inteiro querendo conhecer o Instituto, saber mais sobre aquela menina e aquele homem que caminhava como se atravessasse a própria história. Mas Fernando não se importava com a repercussão. Naquele instante, tudo o que importava era a pequena mão de Isabela segurando a dele e o som do mundo aplaudindo não um milagre, mas uma escolha. O sol já se inclinava quando eles chegaram ao lago. Era o mesmo lugar onde tudo havia começado. O mesmo deck, as mesmas árvores que balançavam suavemente com a brisa. Mas tudo parecia diferente agora. Não por ter mudado, e sim porque quem olhava agora era outro Fernando. Ele estacionou o carro alguns metros antes da trilha de madeira e saiu sozinho. A bengala pendia frouxa na mão esquerda, mais por hábito do que por necessidade. Isabela vinha logo atrás, saltitando com um casaco maior que o corpo e um sorriso contido nos lábios. "Faz tempo que a gente não vem aqui", ela comentou. Fernando não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos no ponto onde o lago encontrava o horizonte. Caminhou devagar até a beira do deck, sentindo a madeira ranger sob seus pés. A cada passo, uma lembrança. A cada rangido, um eco antigo. Quando chegou à borda, respirou fundo. O ar tinha gosto de memória. "Foi aqui", ele disse com a voz calma. "Foi exatamente aqui que eu te vi pela primeira vez." "Eu lembro", respondeu ela, pegando uma pedra do chão e lançando sobre a água. O pulo da pedra desenhou 3 círculos antes de afundar. Fernando se sentou. Sem dor, sem resistência, apenas sentou. Isabela veio e se sentou ao lado, deixando as pernas balançarem no ar. "Você parecia um fantasma", ela disse sem peso. "Agora parece pai." Fernando sorriu. Não aquele sorriso social ou forçado. Era o tipo de sorriso que o corpo esquece como fazer. Até que um dia simplesmente retorna. "Sabe de uma coisa, Isabela?" ele disse, pegando uma pedra pequena, lisa e fria. "Eu passei a vida tentando ser forte. Homem de negócios, decisões difíceis, paredes altas. Mas ninguém me ensinou que às vezes os mais fortes são os que sentam, os que param, os que escutam. Tipo agora?" "Tipo agora." Ele lançou a pedra. Um único pulo. Ela riu. "Você é péssimo nisso." "Melhor do que era", rebateu ele rindo também. "Igual a tudo na vida. Silêncio. Mas não o silêncio de antes, aquele que pesava, que sufocava. Era um silêncio leve, morno, de quem não precisa dizer mais nada, de quem já disse tudo com o olhar, com o gesto, com o passo." Fernando virou-se para ela. "Agora é você quem me faz andar, sabia?" Ela não respondeu de imediato. Pegou mais uma pedra, mirou com cuidado e lançou 5 pulos. Depois olhou para ele e com uma simplicidade devastadora respondeu: "Eu só te lembrei que você já sabia como." Ele estendeu a mão. Ela segurou. E juntos ficaram ali, sentados, sem planos, sem promessas. Apenas o presente. O vento balançava as folhas com suavidade. A água do lago refletia os últimos raios de sol. Um pato passou nadando, sem pressa, como se soubesse que naquele canto do mundo havia algo sagrado. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Fernando fechou os olhos. Não pensava em ontem, não pensava em amanhã, pensava apenas no agora, na paz que por fim chegara. No último silêncio, não o do abandono, mas o da completude. O tipo de silêncio que não dói, que cura. Então, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa.
Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Até a próxima!